Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E como você sabe, o podcast Fala Gol sempre trazendo um tema sobre saúde e bem-estar para melhorar a sua vida. E hoje vamos conversar com o Dr. Samuel Werther. Tudo bom, Dr. Samuel? Tudo bem. Muito prazer, assim, ficamos muito agradecidos pela sua participação. Dr. Samuel Werther, ele é ginecologista e obstetra, é isso, doutor? Sim. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho de parto. Tô nervoso, viu? Não precisa Isso ficar é uma nervoso. forma da gente Aham. deixar o nervosismo fluir. A primeira coisa é dizer que tá nervoso. Então, Pronto. Pronto, então pessoal, se eu falar qualquer besteira aqui, é o nervosismo, tá? Então depois eu corrijo. nem se preocupe que a gente, como todo mundo que acompanha já o podcast, doutor Werther, sabe que é uma conversa que a gente vai ter aqui, né? E sobre um assunto que eu não acredito, eu tenho certeza que existe uma parcela da população que vai se identificar muito, porque o trabalho de parto, como eu falei aqui, que é o nosso tema, esse que a gente vai conversar, ele não é apenas o momento do parto, né? Não é apenas ali quando você está ali, vou ter meu filho e agora eu vou lá para o hospital, ou vou chamar meu obstetra e aí o filho nasceu. Não. Existe todo um processo, né? Existe todo um acompanhamento, existe todo uma dinâmica para que aquele momento seja um momento realmente satisfatório, que todo mundo fique bem, tanto a mãe, quanto o bebê, quanto a família. E esse momento, eu queria iniciar realmente do princípio, quando a mulher sabe que está grávida, né? E procura você, deve chegar com muitas dúvidas, né? Principalmente quando é a primeira gravidez. E procura você. Quais são as orientações que iniciaria ali o pré-natal até o início desse momento do parto? Crácio, eu vou pegar a sua fala e vou Sim, contar uma historinha de uma paciente que eu fiz o parto semana passada. perfeito. Ela assistiu todas as minhas lives Ah, durante a pandemia e ela sabia exatamente o que é que ela queria. Ela estudou, ela sim, teve muito conhecimento e ela estudou tudo o que ela ia passar durante o trabalho de parto e o parto. perfeito. Então, ela sabia exatamente qual era a equipe dela. Eu quero essa enfermeira, eu quero esse obstetra, eu quero essa fisioterapeuta pélvica. Hum, Ela assistia cursos na internet hum, sobre trabalho de parto, sobre ruptura de bolsa, sobre gemelaridade. Ela me fazia perguntas hum, no consultório durante o pré-natal que os meus internos de medicina me faziam. Então, na realidade, eu vou pegar a sua fala hum, que não começa com um beta-HCG positivo. sim. Um parto que a gente tem 9 meses depois, a gente não começa com esse beta, a gente começa bem antes. A gente Hum, começa numa consulta pré-concepcional. A gente começa quando a gente sabe, quando a gente começa a estudar sobre o assunto, hum, que talvez muito tempo depois é que a gente vai passar por aquilo. Então, perfeito. as primeiras orientações, na realidade, elas começam ainda na ginecologia e não na obstetrícia. Hum, Ainda quando a mulher ela tem algumas patologias e ela precisa tratar primeiro essas patologias, ela precisa melhorar o corpo dela tá 100% para só depois ela conseguir engravidar. hum. Então, a gente faz essa consulta pré-concepcional, a gente faz aconselhamentos durante essa consulta, a gente solicita exames durante essa consulta para preparar o corpo dessa mulher para o dia do Para parto. receber. Então imagina que hoje as mulheres estão se programando mais para isso? Com certeza. Na Ah, realidade, eu acho que elas não estão se programando só o corpo delas, elas hum, estão programando a mente, perfeito. psicologicamente para passar por esse momento, que é o trabalho de parto e o Hum, parto. Elas estão se programando financeiramente. Então ela hum, disse que essa moça, né, ela hum, juntou o dinheiro durante toda a pandemia, ela disse: "Doutor, eu vou pagar o senhor". E a gente não está falando de venda aqui, de sim. nada disso. Queria um investimento. Uhum, Ela queria qual é o preço do momento mais importante na vida dela, ter segurança, ter o profissional que ela quer, ter uhum, alguém que olha no olho dela, respeita, sim, acolhe. O que é que isso vale? Não tem sim, preço. com Então certeza. ela se programou para tudo isso. Hum, Então é psicológico, é cabeça, é financeiro, é corpo. Ela fazia hidroginástica, fazia pilates, ela fortaleceu o assoalho pélvico, fazia fisioterapia pélvica. Então ela já vinha se preparando para engravidar. E aí quando engravidou,
todos os processos da gestação, ela também já sabia o que ia acontecer. Então, ela já chegava com as dúvidas no consultório e ela já dizia, mas eu li que isso é normal, não é, doutor? Então, ela queria só o meu aval para saber se aquilo era realmente normal ou não. Perfeito. Então, ela já vinha se preparando. Aí você me pergunta, doutor, não precisa de um obstetra? Já que a paciente já sabia de tudo isso. Não tem mais obstetra? Na realidade, o obstetra está ali para guiar ela, né? Com certeza. Guiar durante todo esse pré-natal, antes do Natal, né? Antes do nascimento, a gente precisa orientar, a gente precisa prescrever algumas medicações, a gente precisa trazer ela para perto, ela precisa dizer para ela o que é que tem de risco, o que é que tem de benefício em tomar determinada medicação, em ela escolher um determinado tipo de parto, ou a gente precisar induzir o parto, o que é que tem de sinal de gravidade, de uma pressão alta, de uma diabetes, de uma infecção por uma toxoplasmose, rubéola. Então, a gente vai guiar durante aquele pré-natal para prevenir que nada disso complique, para a gente conseguir chegar onde a gente quer, que é no parto. Perfeito, doutor Samuel. Mas nesse caso específico que você falou, ela assim, é uma paciente que já está toda preparada, ela se programou, ela se organizou, né? Mas isso é a regra ou exceção? Ou normalmente é assim, as pessoas que não se programam e as pessoas que se programam estão ali, em média, são mais ou menos a mesma quantidade? O perfil da sua paciente, como é? É um perfil que já está planejando ou é aquele perfil que, poxa vida, engravidei? Que surpresa. A obstetrícia é uma caixinha de surpresa, né, Graça? Então, a gente tem os dois tipos de paciente. Tem aquela que não planejou, mas queria. Então, é a não planejada, mas a desejada. Tem aquela que desejava há muito tempo. E antes dela ser gestante, ela era tentante. Então, ela vinha tentando há muito tempo a gestação dela. Então, era um sonho. Ela tentava várias vezes, às vezes não conseguia. E aí, ela chegou ali naquele ápice que ela conseguiu gestar. Então, a gente tinha uma tentante que não era gestante ainda. E tem aquela que se planejou, usava o anticoncepcional dela, usava um método anticoncepcional. E aí, quando ela decidiu engravidar, ela foi lá e engravidou. Então, ela disse, doutor, eu decidi engravidar. Eu tirei o meu DIU e eu quero engravidar daqui a 3 meses. Então, eu quero começar a tomar meu ácido fólico, eu quero fazer meus exames pré-concepcionais. Ela já se organizou e ela já... Então, existe de tudo. Existe a planejada, existe a não planejada, mais desejada. E existe a não planejada e não desejada. E, infelizmente, a gente tem essas pacientes. Eu escuto, às vezes, no consultório, pacientes que dizem assim, doutor, não quero ter esse filho. Eu não queria gestar, eu não queria estar grávida. E, às vezes, tem umas que me pedem. Eu não posso, né, por lei, mas tem umas que me pedem, doutor, o senhor faz o meu aborto? E eu não posso, não vou. Eu tenho objeção de consciência, não vou fazer isso, nem por lei, nem por ética. Não quero, mas eu tenho que acolher essa mulher. Com certeza. Antes de qualquer coisa, eu preciso acolher essa mulher, eu preciso trazer ela e informar o que é que ela está passando naquele momento, o que é que a gente pode melhorar naquele momento do que ela está vivendo. Então, o pré-natal, ele traz todos esses desafios. Eu vou trazer mais, tá, Crasso? Sim, pode Para você ver como a obstetrícia é um mundo. Sim. Eu tenho mulheres que chegam na consulta sozinhas e dizem, esse filho não é do meu marido. Essa minha filha aqui é minha com ele, mas esse que tá aqui na minha barriga não é. Ela já sabe que não é. Então, assim, na obstetrícia, a gente tem um mundo. A gente vai falar aqui sobre trabalho de parto, parto e indução, mas é um mundo. Então, se a gente conversar aqui, a gente pode ir para qualquer lado. Eu imagino que você tenha até, assim, em alguns momentos, ser meio um pouco psicólogo também, né? De ouvir, né? De ouvir, de aconselhar, porque, como você falou aí, só nessas características que você colocou, a tentante, a não tentante mais desejada, né? Sem gravidez, a que ela não queria, aconteceu e não é desejado. Então, assim, cada perfil é um procedimento, acredito eu, diferente de acompanhamento de pré-natal. Talvez. Até porque essa, como você iniciou falando, da que está querendo e está tentando, ela já vem muito, muito carregada de informações.
né? Aqui foi uma surpresa que não estava esperando, mas é uma gravidez desejada, talvez tenha muitas dúvidas, né? Porque não se preparou. E aqui também não estava querendo, também vai ter muitas dúvidas. Então, são muitas vertentes, e além dos segredos familiares que você tem que ouvir. Então, realmente, o trabalho de parto, ele seria o mundo. E como é esse processo, então, doutor Werther? Do início, de uma maneira geral, quais são as orientações que você passa para as pacientes, dependendo, claro, da característica que vem nesse período? Pronto, o que a gente precisa é começar o pré-natal. Sim. A gente precisa iniciar solicitando todos os exames, né? Solicitando toda aquela bateria de exames, Sim. saber a tipagem sanguínea, as possíveis infecções. A gente precisa saber como é que tá aquela gestante agora, se ela tem alguma comorbidade, saber a história clínica dela, tanto pessoal quanto familiar, para a gente não ter surpresas. Aí eu quero saber se aquela paciente tem pressão alta, se ela tem diabetes, se ela tem problema na tireoide. Então eu preciso entender quem é aquela paciente, a idade dela e quem é aquela paciente para eu conseguir dirimir possíveis complicações na gestação. Então as Perfeito. principais orientações é em torno daquela paciente. Eu vou pegar caso a caso e eu vou tentar entender aquela paciente para que a gente consiga ter um pré-natal prevenindo possíveis complicações. Então, o pré-natal é isso. O pré-natal é quando a gente atende aquela paciente, trata possíveis complicações para que no parto e o bebê dela estejam saudáveis para o nascimento. Perfeito. Quando tem quando no início do pré-natal você já identifica algo diferente, né? Alguma patologia ou algo que possa levar a um risco à gravidez, como é o procedimento? Primeiro, a maioria das patologias a gente tem tratamento. Certo. Nem todas as patologias a gente não tem tratamento. Vou te explicar as duas coisas. Perfeito. Então, patologias que a gente tem tratamento. Uma pressão alta a gente pode controlar utilizando antihipertensivo. Uma diabetes a gente tem insulina, a gente tem metformina, a gente tem medicamentos que melhoram e controlam essa diabetes. Mas, de outro lado, a gente tem algumas patologias, por exemplo, fetais de malformações, que a gente não consegue melhorar. Então, essa paciente é um paciente de alto risco, é um paciente que ela tem um pré-natal de alto risco, eu preciso ter uma conduta de observar mais de perto, de ter mais consultas com ela, de observar o crescimento desse bebê, mas eu não consigo fazer nada para tirar aquela malformação do bebê. Então, a gente hoje, cada vez mais com o avançar da medicina, a gente está tendo possibilidades, mas nem tudo a gente consegue resolver. Por exemplo, intraútero, alguma alteração cardíaca que não tenha cirurgia intraútero, algum lábio leporino, a gente vai esperar o bebê nascer para que depois a gente resolva. Então, a maioria das patologias a gente consegue resolver durante ainda a gestação para que não interfira no desenvolvimento fetal. A obstetrícia, ela é a única especialidade que eu tenho que pensar nos dois. Eu tenho dois seres ali que eu preciso dar saúde para eles. Eu preciso entender os dois. E eu preciso fazer tratamento pensando nos dois. Então, tem algumas medicações, por exemplo, antihipertensivos, como a gente está falando de pressão alta, que é muito bom para a mãe, mas para o bebê não é. Então, eu não posso utilizar aquele medicamento que, apesar de ser muito bom para a mãe, eu tenho que pensar no bebê. Então, ela não pode tomar. Então, muitas coisas vai ser muito bom para a mãe, mas eu tenho um bebê. Ou às vezes vai ser muito bom para o bebê e não é bom para a mãe. Então, eu peso numa balança e eu preciso tomar uma decisão baseado nos dois. Achei interessante você falar, eu não tinha atinado para isso, que realmente é a única. Eu tava você falando e eu pensando aqui, não, mas tem, em outro momento pode ter, mas não tem realmente. É a única consulta onde você está atendendo duas pessoas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E às vezes eu tenho algumas pacientes que têm uma patologia só do bebê. Ela tá maravilhosa, ela tá super bem, ela não tem nenhuma alteração, mas e o bebê não tá legal. E eu tenho o inverso. A mãe cheia de patologia. E o bebê hipertensão, diabetes, problema na tireoide, colesterol alto, alteração na pele, tudo. E o bebê crescendo e se desenvolvendo muito bem, morfológico normal, Doppler normal, todo normal. Então, eu tenho uma mãe que precisa de cuidado,
Sim, E eu tenho um bebê que, mesmo com a mãe que tá precisando de cuidado, eu tenho um bebê se desenvolvendo muito bem. Então, é uma balança. com É a certeza. gente pesar os dois lados e tentar equalizar os dois É uma lados. consulta com duas pessoas, né? É, Bem eu posso até interessante. cobrar dobrado. Eu tava imaginando aqui. Mas mesmo 2 vezes aqui são 2 pessoas. E são, né? Eu gosto muito de Ah, trazer o que as pessoas me perguntam. Aí hoje eu sim. recebi uma mensagem no Instagram e disse, doutor, meu bebê. E isso aí eu disse assim, fulana, eu só cuido de bebês dentro da barriga. Sim. Depois que sai, é o É o pediatra. pediatra. É verdade. Ele vem sempre com a consulta com a mãe, né? O É, seu bebê vem sempre na consulta com a mãe, é verdade. E aí, quando você já iniciou até falando, quando tem uma patologia no bebê, normalmente tem que esperar a criança nascer, né? depende da patologia. Tem Depende? algumas Ah, hoje que a gente até consegue fazer alguma coisa intraútero. Eu tive uma paciente recente que hum. ela tinha uma mielomeningocele, que é quando a coluna vertebral não fecha, fica o Isso tecido, ela ou o bebê? o bebê. Certo. Eu chamo a paciente porque acaba sendo os dois, Sim, né? sim. Mas o bebê tinha uma mielomeningocele que a coluna vertebral não fecha. Ah, E aí o tecido neural que deveria estar dentro da coluna vertebral, ele tá para fora, ele tá hum. nas costas. Ela foi para São Paulo, fez uma cirurgia de correção da mielomeningocele e hoje a bebê nasceu mexendo nas perninhas. Que às Hum. vezes não mexe porque o tecido neural tá fora e não consegue ir a terminação nervosa para a perna. Então, para você entender, ela grávida descobriu Essa malformação fetal. malformação, certo? E aí fez uma cirurgia, né? Intraútero, que isso não existe em todo lugar. Certo. Inclusive, não é todo mundo que faz. Em Fortaleza está começando a vir Aham. agora esse tipo de cirurgia. Mas mesmo assim, ela não fez em Fortaleza, fez em São É uma Paulo. cirurgia que é dentro do útero. Intraútero, Hum. crasso. A gente é feito com a correção, uma cirurgia neural na coluna vertebral do bebê Olha que intraútero. perfeito. Faz a cirurgia, o bebê volta para dentro da barriga, o útero é suturado e continua a gestação. Não, vamos lá, deixa eu ver se você entender. Você disse que volta para dentro da barriga. Então, ele, em algum momento ele é ele se tirado? exterioriza só as costinhas dele. Sim. Então é como se ele ficasse dentro do útero, mas só as coxinhas é Fica para exteriorizado fora. para fora. E aí, Chega no meio externo, tem contato com as e coxinhas. aí a cirurgia faz esse processo de colocá-lo para dentro do útero total. E suturar o útero de novo. E aí costura, e aí Incrível, não é? é perfeito. E o bebê continuou se desenvolvendo Sim. muito bem e melhor do que tivesse esperado nascer Para poder para fazer. só depois fazer a correção. Com certeza. Então, o desenvolvimento dessa bebê, era uma menina, o desenvolvimento desse bebê foi muito melhor, porque desde ainda dentro do útero já foi feita a correção. Eu sempre venho dizendo aqui no podcast que a natureza, assim, não tem como se comparar com a natureza porque ela é perfeita, né? Assim, Deus criou realmente de uma forma muito perfeita. Mas a medicina, ela vem ali na luta para para minimizar muitos impactos Sim, negativos de alguns problemas que podem acontecer. Esse é um, né? sim, Perfeito. Você incrível. conseguir. Quem diria que dentro de em uma E tem gestação, você mais, viu, fazer uma Crasso? A cirurgia. gente tem transfusão, a gente pode transfundir um bebê dentro da barriga, a gente Hum. pode biopsiar um vilo corione para descobrir qual é a patologia que aquele bebê tem, a gente pode puxar o líquido do bebê para a gente poder avaliar se ele tem alguma infecção. Então, tem algumas coisas que a gente consegue fazer dentro da medicina fetal para que a gente consiga melhorar esse desfecho fetal. Perfeito. Não só da mãe. Da mãe eu tô aqui, sou obstetra. Sim. Tem uma subespecialidade dentro da obstetrícia, que é a medicina fetal, e que ela trata daqueles bebês dentro da barriga. Então, às vezes, eu vou precisar pedir ajuda de algum colega para que a gente consiga dar um tratamento melhor para aquele bebê e a gente consiga progredir com a gestação. Perfeito. Então, essa mãe, por exemplo, fez a cirurgia e o médico disse: volte para o seu médico de pré-natal. Ele que vai lhe acompanhar durante o seu trabalho de parto, seu parto. Sim, perfeito. Assim, hoje, é mais do que nunca, é uma equipe, né? Sim. Para você trabalhar, Sim. existe uma equipe para que a mãe tenha a mãe e o bebê, né? Os dois pacientes tenham o total apoio. Perfeito. Então, isso daí, quando tem um problema com o bebê, a gente já está vendo que até antes de nascer já dá para ter alguma. Já para a gente resolver. E quando não tem, tá tudo ok. Né? Assim, a mãe
tá ok, o bebê tá ok, como é o procedimento no pré-natal? Pronto, aí é o que você perguntou. Como são as suas pacientes, né? Sim. Na realidade, Crasso, vai muita paciente para mim que quer parto normal. Ela quer, ela quer passar por essa experiência, ela quer viver essa experiência. E tenho algumas em menor quantidade, pacientes que querem uma cesárea. Hum, É, na realidade, a gente não está aqui para decidir. O parto ele é da mulher. sim. É ela quem decide qual é o tipo de parto que ela quer ter. Hum, Só que para a gente ir para um ou para outro, durante o pré-natal, a gente precisa traçar metas. Olha, você quer ter um parto normal, então seu bebê não pode crescer demais. Você não pode ter um bebê macrossômico. Então, o ideal é que a gente não tenha uma diabetes gestacional, porque a diabetes gestacional leva a um bebê grande, com muito líquido e que impede o trabalho de parto e o parto. Uma hipertensão, talvez sua hipertensão não fique controlada. Aí uma hipertensão descontrolada, talvez a gente precise ir para cesárea. Uma hipertensão altera a placenta. E aí, durante o trabalho de parto, eu posso ter alguma dificuldade de ir sangue para o bebê, porque a placenta não tá boa. Então, acabar dando um sofrimento fetal. Então, eu tenho várias coisinhas durante o pré-natal que eu posso organizar para que a gente deixe essa paciente o mais redonda possível, o mais saudável possível, para que a gente consiga ir para um parto normal. Então, o pré-natal, para mim, é isso. É a gente traçar metas do que a gente quer e para a gente conseguir lá na frente, por um acaso, caso a paciente queira, ir para um parto normal. E aí, em alguns momentos, realmente o parto cesáreo ele vai ter que ser colocado como opção, É, né? tem uma live que eu faço no Instagram Sim. que é chamada Desnecessária. Como? Desnecessária. Seria de desnecessária, Isso. Aí desnecessária. tem um trocadilho da Entendi, bem cesárea. bolado. É, Desnecessária. Bacana. e essa live ela é muito criticada pelos meus colegas de EOS. Ah, Porque, na realidade, ninguém entende o trocadilho, né? ah, O trocadilho hoje é para a gente tentar não fazer uma cesárea que ela não é necessária. A cesárea ela é um procedimento cirúrgico, ela tem muitos mais riscos do que um parto normal. Só para você ter uma ideia, eu perco 1 litro de sangue numa cesárea e a gente tem 7 litros no corpo. Então, eu tenho um risco de sangramento, eu tenho um risco do próprio procedimento cirúrgico, eu tenho um risco da anestesia que vai ser aplicada, eu tenho um risco de infeccionar depois. Então, tenho vários riscos. E aí, eu começo essa live falando que a cesárea, quando ela é necessária, ela é muito melhor do que um parto normal. Então, eu ressalto a cesárea na realidade. claro. A cesárea, ela salva vidas. A cesárea veio. Antigamente a gente ouvia falar muito, fulano morreu de parto. Por quê? Porque a gente não tinha cesárea. Sim. Então a cesárea é um marco de que a gente melhorou a assistência. A gente tem menos risco daquela mãe e aquele bebê morrer. Então eu diminuí a mortalidade materna e neonatal com uma coisa, com a cesárea. Então a cesárea ela é muito importante. Ela é necessária quando a gente tem alguma indicação formal. Agora, quando a gente não tem, que é o que você me perguntou, quando tá tudo bem com as pacientes, quando a gente não tem, por que não ir para o parto normal, Claro. né? E todo mundo diz assim, eu vou tentar ir para o parto normal. Ninguém diz assim, eu vou tentar ir para cesárea, ou eu não vou tentar ir para a praia. Ninguém diz isso. E todo mundo diz assim, eu vou para a praia. Sim. Que a gente vai pegar, se vestir, vai entrar dentro do carro e vai pra praia. Mas ninguém diz, mas todo mundo diz, eu vou tentar o parto normal. Não, Como se fosse a segunda opção, né? é como se já não tivesse Não tivesse acreditando que ia acreditando. conseguir, entendeu? Como se fosse algo um pouco inatingível. Eu vou tentar. E na realidade é para ser o normal, né? Na realidade, O próprio nome é esse, né? O parto normal, né? A cesárea é que é a exceção, né? É que Ele deveria ser a exceção. exceção. A Organização Mundial de Saúde, Crasso, ela diz que 80% dos partos deveriam ser, 75 a 80 deveriam ser partos normais. Não deveriam ser cesáreas. E a gente hoje no Brasil, saiu até uma revista agora da Febrasgo, dizendo a epidemia de cesáreas. Então, hoje no Brasil a gente tem esse número invertido. A gente tem muito mais cesáreas do que parto normal. Por quê? A gente acha que é a cultura. Que durante o pré-natal, que é uma das coisas que a gente está conversando, a gente não tem
uma firmeza dos obstetras em estimularem isso. A cesárea é muito mais rápida, então saiu de casa, 50 minutinhos, a gente faz a cesárea e tira o bebê. O meu último trabalho de parto durou 30 horas. Eu tive que passar meus plantões, é muito ruim para o obstetra. Ele tem uma dificuldade de passar tanto tempo durante esse trabalho de parto, porque ele tem outros compromissos, ele tem outros Sim. plantões, e ele ficar com uma única paciente. Então, tudo já leva, hoje, no Brasil, a gente ir para uma cesárea. Entende-se a dor como sofrimento, e não é um sofrimento. Então, a gente tem vários fatores que a gente acha que a cesárea ela é melhor. Ela é rápida, ela é segura, ela tá dentro do ambiente controlado. Você pode controlar, você pode Você pode controlar. programar, Quando na organizar o horário. realidade, se você pegar os números, eu fiz mestrado em morbidade materna grave, que se chama near miss materno. São Sim. mulheres que quase morreram, mas não morreram. Então, o que a gente percebe é que mulheres cesariadas, elas têm muito mais complicações do que mulheres que tiveram parto normal. E eu sempre brinco com as minhas pacientes assim, se o parto normal fosse ruim, será que o príncipe da Inglaterra teria nascido de parto normal? Né? Sim. Então alguma coisa tem que ter de boa. Hum. E a gente sabe que essas mulheres, elas sabem parir. Os bebês, eles sabem nascer. Sim. E por que não a gente ir para um parto normal, Uhum. né? Por que não a gente não tentar, mas a gente só ir para o parto normal? Nasce bebê no carro, nasce bebê É. no shopping, nasce bebê de mulheres No que não chão, sabiam é que estavam verdade. grávidas. É. E se fosse tão difícil, se fosse tão contra-fisiológico, né, que é um evento fisiológico, por que que isso tudo aconteceria fácil, A natureza dá um rápido? jeito, né? A natureza dá sempre um jeito, e porque é o que a natureza colocou pra gente, né? O homem foi de uma maneira para diminuir a mortalidade, se criou, como você falou muito bem, a cesárea. Ela é muito importante, né? Sim, Ela tem realmente, como você falou muito bem, ela tem a função dela, mas como exceção, né? Para realmente salvar vidas, não para ter uma comodidade. Você falou um ponto, doutor Samuel, é que às vezes a pessoa confunde a dor do parto com sofrimento. E eu me intriguei com essa sua expressão que você falou, não, a dor que não, a dor que não é um sofrimento, mas eu queria entender melhor. pronto, Crasso, é assim. Quando eu vou fazer uma assistência ao trabalho de Ah, parto, eu levo algumas frasezinhas. ah, Eu peço que a paciente mesmo leve. hum, Que ela consiga passar por aquele momento da melhor maneira possível. E uma das frases que as pacientes sempre escrevem é: a dor é minha amiga. hum, A gente precisa ressignificar a dor. A gente entende muito como dor, como sofrimento. A gente tem uma dor de barriga, a gente sofre, a gente fica mal-humorado, sim, as mulheres quando têm cólicas menstruais, sim, elas ficam mal-humoradas, uhum, mas porque a dor ela é ruim mesmo. sim, A dor é um sinal de alerta, é um alarme, uhum, mas só existe uma dor que tem um propósito, é a dor do dor parto. do parto. Então, todas as outras dores, a gente não tem um propósito. Ela sente a dor ali para lhe alertar, porque alguma coisa não está funcionando adequado, mas o do parto não. Vai vir o amor da sua vida junto com ela. Então, uma vez eu estava no plantão e eu atendi uma paciente que ela estava assim, meio caladinha, chegou assim, passos devagar, mas bem caladinha. Ela disse: doutor, eu tô com muita dor. Só que na cara dela, na face, né, Sim, na feição, fisionomia na dela. fisionomia, eu disse: não, ela não tá com muita dor. Mas eu não disse isso pra ela, não verbalizei. Mas eu pensei, né? Eu tive um preconceito de pensar que ela não tava com muita dor. Não é Não, possível, não né? parecia muita dor, Tá né? tão plena, E né? aí eu disse, mas você perdeu algum líquido? Você sangrou? Ela disse, não, mas eu tô com muita dor. Minhas contrações estão vindo de 3 em 3 minutos e eu tô com muita dor. Aí eu disse, tá bom, deixa eu examinar. Escutei o coraçãozinho do bebê Hum, e aí pedi pra fazer um toque pra examinar. Ela tava com 10 centímetros de hum, dilatação. E 10 centímetros, pra quem não sabe, é o que precisa pra nascer. Então hum. ela já ia ter o bebê dela. E tava ali Aí eu parei e na tranquilo. hora que eu toquei, eu disse, tu não tá com dor, não? Ela disse, Eu disse que tava, né? ela disse, doutor, eu tô com muita dor. Aí eu disse, mas tu não parece. Aí eu Não verbalizei, né? aparenta, Eu né? disse, mas tu não parece estar com dor. É. Aí ela disse assim, doutor, não é dor, é amor. Olha aí. Então, desde esse dia, eu entendi que a gente precisa ressignificar a dor. Sim. A gente precisa passar por um processo em que a dor do parto, ela não é sofrimento.
A gente traz isso, eu escuto muitas sogras, noras, mães, assim, né? Ah. Mães das pacientes, são as avós, Ah, dizendo, doutor, não quero que a minha filha sofra. E na realidade não é um sofrimento. Na realidade, ela vai passar por um processo e que vai trazer o amor da vida dela. Quando as mães, que são as avós, né, vão para o consultório e ela passa por todas as consultas, elas percebem que não é sobre isso, não é sobre a dor. É um outro processo que vai acontecer com a filha dela, né, sim. no dia do parto. Então, a gente precisa sim ressignificar a dor. É bem interessante isso que você falou, doutor Samuel, porque outra coisa que eu também não tinha parado para pensar, realmente, a pessoa está trazendo uma vida ao mundo, né? É, tem, claro, desconforto, a dor, ela existe, né? Ninguém está negando aqui a dor, mas é uma passagem tão importante que no caso assim, no caso verídico, né, que aconteceu com você, da paciente chegar, não, é uma dor, mas é amor, né? Aquela é ressignificado mesmo nesse momento, né? É, aí eu venho o outro lado, né? Ah, Eu já tive uma outra paciente que ela disse assim, doutor, o senhor me enganou. hum, Depois que nasceu, sim, ela teve um parto normal, certo. não lacerou, não tivemos laceração, não lacerou, O não... que seria lacerar? Lacerar é quando o bebê passa, a gente não corta mais, não tem Ah, mais o que se chamava antigamente de episiotomia. Isso a gente não faz mais. cortar A vagina, certo, tá? nos lados ali, Isso, a para gente poder corta passar. para poder o bebê passar. Sim, Cortava, né? sim. Hoje não corta mais. Até digo para as pacientes, se você me pagar, eu não lhe corto. Uhum, Então, hoje a gente não faz mais episiotomia. E a laceração é quando o bebê, quando ele vai passar, entre aspas, ele rasga uhum, a vagina. E aí, esse processo de abrir, né, de abertura do tecido, pode acontecer. ah, Na maioria dos partos, 80% deles, não vai acontecer. E se acontecer, geralmente é de primeiro ou de hum, segundo grau, que é uma laceração menor. Que nem sempre a gente precisa suturar, precisa dar algum pontinho. Em geral, a gente acha que vai lacerar, antigamente cortava para poder sair, e hoje a gente está percebendo que a maioria não lacera, e se lacera não precisa nem dar ponto, só arranhou, né? hum. Então, falando de laceração, é mais ou Sim, menos isso. perfeito, entendido. E aí, não lacerou, não teve nada, o parto foi fisiológico, não foi demorado. Assim, durou 6 horas de trabalho de parto, mas pra gente é o comum, né? Certo. E aí, quando chegou na revisão de parto, ela disse, doutor, o senhor me enganou. Aí eu disse, eu lhe Em que enganei? momento, né, eu lhe Em que enganei? momento eu lhe enganei? Aí ela disse, o senhor romantizou demais o parto. Hum, O parto dói. dói, né? Então, a partir daquele momento ali também, eu nem trago mais a paciente pro lugar em que a dor é amor, somente, e nem digo pra ela que não dói. Eu não sei de onde ela tirou que não doía, mas a paciente precisa entender que é um processo, Sim. que vai ser doloroso, mas se ela ressignificar aquela dor, ela vai ter dor, mas se ela ressignificar aquela dor, é muito melhor. Ela consegue passar por isso de maneira mais fácil. E hoje, Crasso, a gente tem analgesia de parto. A gente tem métodos não farmacológicos que para alívio dessa dor, quanto métodos farmacológicos. Inclusive a analgesia de parto, em que a gente faz uma analgesia peridural, vai um catetezinho lá nas costas da mulher, ela anda, se movimenta, ela faz tudo, ela sente a barriga ficando dura, mas ela não sente dor. Eu fiz um estágio em Portugal, na Universidade do Porto, em que 98% das mulheres que pariam de parto normal eram feitas analgesia. E hoje a gente tem pouco acesso a isso. Então, tudo aquilo que se acha que é sofrimento, que é dor, que a minha filha não vai conseguir, aquela cultura, a gente quebraria com a analgesia de parto, né? E, na realidade, as pacientes que pedem uma cesárea, elas não querem uma cesárea. Elas não querem a dor. Elas não querem sentir dor. Elas não querem sentir dor, porque se a gente tirasse a dor do parto, era muito melhor parir normal. Claro. Se você pensar, é muito melhor parir normal. Você não corta, já tem um orifício ali que os tecidos, eles se acomodam para o bebê passar. O pós-parto, O né? pós-parto É é muito muito mais melhor. rápido, A né? amamentação é muito melhor. O retorno do corpo daquela mulher para as atividades dela e É para mais cuidar do rápido, bebê né? É é melhor. mais rápido. Tudo é melhor. Qual é a diferença de um para o outro? A dor. A dor. Então, se a gente conseguisse tirar essa dor, né, que é a única coisa que as mulheres na realidade não querem sofrer,
por conta da dor, se a gente conseguisse tirar, e a gente consegue hoje, na analgesia de parto. Mas a Analgesia. analgesia de parto é como se fosse uma anestesia? É, Mas pode dar anestesia com a criança lá dentro? Tem durante o algum... trabalho de parto pode, porque Ah. esse anestésico, ele vai ficar só na coluna da mulher. Ele não tem absorção sistêmica, que a gente chama. Certo. Não tem uma absorção em que vá para o bebê esse anestésico. Então, eu não anestesio o bebê. Eu anestesio só as costas dela. Inclusive, ela anda, como eu lhe disse, ela anda, ela se movimenta, ela tem força nas pernas. Não é uma hack, é uma peridural. E a quantidade de anestésico é tão baixa que só fica ali no canal peridural, nas costas. E o anestesista está comigo, multidisciplinar, né? O anestesista está comigo e de vez em quando ele pode colocar. Lá em Portugal, na realidade, a gente tinha até uma bomba de infusão contínua. Microgramas de anestésico iam Que sendo ficavam colocados colocados. continuamente e ela passava o tempo inteiro. Tem uma história que eu conto para as minhas pacientes, que lá em Portugal eu fiz um parto, fiz não, né? Fiz assistência ao parto, que a paciente teve o bebê jogando videogame. Ela tava aqui na posição, jogando o videogame dela, nem percebeu que o bebê saiu, porque ela tava anestesiada. Sim. E lá vinha o bebê e ela pariu. E ela, opa, deixa eu terminar a Deixa eu fase só aqui. terminar. Ela passou de fase. Que foi? Passei de fase. Não, uma criança nasceu, mas já eu volto. Então, assim, se a gente tirasse essa dor, né? Que a gente já tem mecanismos hoje para tirar a dor, se a gente tirasse essa dor, seria maravilhoso. Eu não sei, claro, assim, é muito complicado você dar opinião sendo homem e que não vai Sim. passar por essa... Não é meu lugar de fala, né? Isso, não, essa expressão. E realmente não é o nosso lugar Mas, de Crasso, fala. eu já sonhei grávida e parindo, então eu Foi acho que eu mesmo, já no tive essa sonho, experiência. No sonho. Mas foi cesárea ou normal? Foi parto normal, eu disse que queria parto normal. E saiu. E eu pari. E sem anestesia, Sem anestesia. não tava jogando videogame. Não, e a dor não é sofrimento, viu? É amor. Então, pronto. Eu não. Tô brincando, gente, ó. Não se compara a dor que vocês viveram, tá? Com certeza. Então, assim, é uma dor que realmente a gente nunca vai sentir, mesmo sonhando, né? Mas nunca vai sentir. Mas, a partir do momento que se muda muito o processo, eu não sei o que é que impacta isso também, que aí isso é uma questão que eu queria que a gente debatesse aqui. No caso dessa mulher que estava jogando e a criança nascendo ali porque ela estava anestesiada, né? Porque, pelo que eu entendi, é uma anestesia muito local. Sim, Que a pessoa chama consegue, local. diferente de você, quando é anestesiado por uma cirurgia, que fica ali deitado e Sim. tudo, e depois é acordado, não. Ela é local, você consegue andar e ela é específica naquela dor. Naquela né? região. Naquela região. Isso não interfere, assim, até no processo natural da vida, né? Não interfere no organismo da mulher, não interfere no organismo do bebê, porque você está tirando ali uma das partes, uma das características muito importantes do parto, que é realmente a dor na contração, a dor no momento de parir, né? Que isso que a natureza trouxe pra gente. Isso não impacta, não. Crasso, vamos lá. Ah, Vamos pra saúde primeiro, tá certo? certo. Da mãe e do bebê. Não impacta em nada. Ponto. Ah, não. Na realidade, a gente corta o cabo que estava levando a mensagem da dor. A dor ainda tem, os processos fisiológicos ainda tem, o útero continua perfeito, contraindo, mas não chega no cérebro a mensagem que tá doendo. É só isso que então, acontece. Continua tudo normal. Tudo normal, tudo a gente acontecendo. burla. A gente burla o sistema. Burla o sistema. Qual é o Certo. problema? Que se fosse tão bom, por que todo mundo não faz, né? Por que a gente ainda tem uma resistência? Existe um pequeno estudo que hoje está tentando realmente ver se isso é verdade, que avalia se aumenta, prolonga o trabalho de parto. Então, esse estudo mostrou que prolonga o trabalho de parto em 3 horas. Esse procedimento. A peridural, que é a analgesia de parto. Sim. Então, ele prolonga o trabalho de parto em 3 horas. Aumento de sofrimento fetal? Não tem. Aumento de distócia? Não tem. Período expulsivo prolongado, que é aquele período que a mulher precisa fazer mais força no final, que já tá 10 centímetros e o bebê tá saindo?
aumenta também um pouquinho, mas não vira um período expulsivo prolongado por definição. Sim. Então, a gente aumenta o período expulsivo um pouco, Hum. mas é 40 minutos, eu acho que tinha no artigo. Hum. Então, é muito pouco do que a gente tem de benefício, o que a gente tem de conseguir aquele parto normal. E eu vou dizer mais para quem vai estar gestante e vai ter o bebê. O que eu faço hoje? A gente passa por todo o trabalho de parto, todas as contrações, o começo do trabalho de parto, os pródromos, a fase da dilatação, que é quando as contrações começam a aumentar. E aí, quando chega pertinho de ter o bebê, lá nos 10 centímetros, ela vai pedir a cesárea. Mas, como eu te disse, ela não vai pedir a cesárea porque ela quer a cesárea. Ela vai pedir a cesárea porque ela não aguenta mais de dor. Ela já tá cansada. Aí eu ofereço analgesia. E eu tenho tido ótimos resultados. Então, a dica para quem vai assistir é, se vocês conseguirem chegar até os 10 centímetros, ou até um trabalho de parto mais avançado, 8, 9 centímetros, talvez esse seja o momento da analgesia. Então, já tive paciente que chegou, fez os 8 centímetros, 9, não aguentava mais, pediu a cesárea. Eu tirei a carta da manga, que era a analgesia. Ela aceitou. Ela dormiu 1 horinha, Crasso. Ela dormiu porque ela não conseguia mais dormir, porque ela tava com muita dor. Então, ela passou 12 horas e o bebê dela não vinha. Já tinha passado a madrugada inteira, o sol já tinha amanhecido. E aí, não vinha o bebê. Então, ela tava muito cansada. Sim, imagina. Ela dormiu 1 horinha, porque tava sem dor. Quando ela acordou, foi o bebê nascendo. Olha aí. Então, a gente conseguiu ter esse parto. A gente conseguiu, essa mulher que passou por todo o processo, ela conseguiu descansar um pouquinho e voltar a saber o que é que ela queria Dá uma de fato. relaxada, né, no sistema, no corpo, no organismo, Sim. você dá uma relaxada ali, aí ela E o trabalho de parto continuou, né? sim, Ela tava claro. com 8, quando 1 hora, relaxou, o bebê veio. Então foi para 9. Então, acabou nascendo, 9, 10 centímetros, acabou nascendo. Então assim, te retirar a dor é algo que a gente consegue ter uma eficiência num parto normal. Não, perfeito. E agora ficou bem entendido, porque na realidade você não está mexendo em nada no processo natural. Você está apenas inimindo ali uma ligação. dor, uma ligação. Né? Você está deixando de informar aquela dor. É porque a gente às vezes fica um pouco, quem não é do meio, né, assim, que não, como o ginecologista está sempre trabalhando nisso, da mesma forma foi quando a gente recebeu aqui um ginecologista que falou da questão de a mulher parar de menstruar, né? Tomar anticoncepcional, sempre tá parar de menstruar. Você fala, não, mas não é natural, né? Que a mulher tenha a menstruação, mas que não impacta em nada na vida, né? Assim, não tem... Pelo contrário, traz alguns benefícios. Isso é a força da medicina, né? Sim. Isso são pessoas estudando ali direto para trazer uma melhoria realmente na qualidade de vida das pessoas. Trazendo o natural para o nosso tema, hoje estão querendo até mudar o que é o natural de fato. Porque quando a gente pensa em natural, a gente pensa num parto vaginal. Sim. E aí muita gente diz assim, o normal é uma cesárea. É mesmo? Então assim, eu já escuto, inclusive colegas, dizendo assim, o normal é uma cesárea. O normal não é um parto normal. Então assim, é isso que a gente quer trazer de volta, né? Com certeza, é isso que a gente está tentando, claro. mesmo a trancos e barrancos, mesmo mostrando a evidência científica que é muito melhor um parto normal, mesmo a gente trazendo, a OMS trazendo, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, trazendo que um parto normal é muito mais benéfico para uma mãe, mesmo assim a gente ainda tem algumas falas violentas, né, que a cesárea seria melhor, né? A cesárea, como a gente falou aqui já, ela tem a sua grande importância. Mas você viver esse momento do parto normal é o normal, né? É o natural. Então, acredito que vale também dar informação, né? Assim, das mulheres de que acharem que isso está muito comum hoje. E eu acho que aí entra, mais uma vez, a ajuda do especialista como ginecologista para ajudar nesse processo. Mas a gente falando aqui de pré-natal e se tem essa questão de você meio que programar o momento do parto, né, doutor Werther? Porque tem as semanas ali, né? São quantas semanas no máximo que a mulher pode ficar? Assim, a gente tem a gestação a termo, né? Que é a gestação no tempo, que a gente chama. A termo é a partir de 37 semanas, abaixo disso é um bebê prematuro. Certo. E pode chegar até 42. A gente continua chamando de gestação a termo, que é um período
da gestação a termo. Acima de 42 é pós-termo. Quando a gente diz lá no comecinho do pré-natal que a sua data provável do parto é com 40 semanas. Então, se a gente for entender esse período de a termo, é como se fosse 3 semanas antes da data provável do 3 parto semanas depois. ou 2 semanas semanas depois, né? Perfeito. Então, esse é o período para o bebê nascer. Então, programar seria para uma cesárea. Sim. Mas aí entra o outro tema que a gente ia falar, Que é você induzir, né? fazer a indução. A gente só vai fazer a indução em alguns casos, tem alguns casos específicos, por exemplo, se a bolsa rompeu, o bebê já está a termo, já está no tempo, e a bolsa rompeu, mas não entrou em trabalho de parto. Não começou as contrações. Só a bolsa rompe, todo mundo tem aquela ideia, né? A bolsa rompeu, é agora, né? pronto, é agora, vai vir. E na realidade a paciente, não estou sentindo nada. Então ela precisa ser induzida, ela precisa que o corpo dela entenda que a bolsa rompeu e que o bebê precisa vir. Então a gente faz uma indução do trabalho de parto. Por exemplo, uma paciente diabética que não dá para chegar lá nas 40 semanas porque tem uma diabetes compensada, ou porque usa insulina, ou porque tem alguma alteração no bebê, não dá para chegar. A gente às vezes induz com 39, 38, 37 semanas, dependendo de cada caso. Uma hipertensão leve, né? Uma hipertensão que não tem sinal de gravidade, também é outra indicação de indução. Então, a gente tem algumas indicações de indução, ou seja, de não esperar essa paciente entrar em trabalho de parto, e a gente faz alguns métodos para poder induzir essa paciente a ter as contrações. A gente pode usar um comprimido, que eu não sei nem se eu posso falar o nome, assim, para todo mundo não usar, mas a gente usa um comprimido à base de uma prostaglandina para poder começar as contrações. A gente coloca esse comprimido via vaginal a cada 6 horas ou a cada 4 horas, intra-hospitalar, a gente precisa estar dentro de um internada, hospital. ficar avaliando o bebê para ver como é que o bebê tá. A gente pode usar uma sonda de Foley, um método de Krause, que é quando a gente faz um método mecânico. O comprimido é um método químico. A gente diz para o corpo quimicamente que ele precisa começar as contrações. E a sonda de Foley, o método de Krause, é um método mecânico. A gente vai passar um balão dentro do colo do útero e a gente vai... É como se fosse forjar, como se fosse simular que aquele balão é a cabeça do bebê. Então, de dentro para fora, a gente vai fazer uma tração como se o bebê estivesse forçando com o polo cefálico aquele colo do útero a se abrir. E o corpo, opa, o bebê tá forçando, o bebê tá querendo sair. Então vamos começar as contrações. Colocar, né? Vamos colocar ali para fora. Daí, então, esse é o método de Krause, né? A gente pode romper bolsa em alguns casos, que há necessidade de romper bolsa para poder agilizar esse trabalho de parto. Então, tem alguns métodos, o uso de ocitocina, que é um hormônio que o próprio corpo produz, o próprio corpo da mulher produz esse hormônio para fazer as contrações uterinas. Então, a gente também pode usar para indução do trabalho de parto. Então, esses métodos a gente utiliza para avaliar aquela paciente que não entrou em trabalho de parto ou que precisa entrar em trabalho de parto para aquele bebê sair, ao invés de eu programar uma cesárea. Então, a indução, ela vem para a gente impedir uma cesárea. Tá tudo correndo tudo bonitinho, só nessa reta final, vamos dizer assim, que não saiu como deveria, e aí a medicina também tem os seus... Eu vou dar um exemplo fácil de entender. Por exemplo, uma restrição de crescimento. O bebê está dentro da barriga, não está crescendo muito bem, porque a placenta não está levando muita coisa para o bebê. Então, quanto o bebê ficar maior e eu tenho uma placenta, ou seja, eu tenho algo irrigando o bebê que não está conseguindo levar, então eu sempre comparo a placenta a uma caixa d'água. Então, se eu tenho uma casinha, uma caixa d'água pequenininha consegue suprir aquela casinha. Sim. Quando a casa começa a ficar maior e eu mantenho a caixa d'água não cresceu junto, ela não vai suprir. Não vai suprir. Então, por que eu vou deixar esse bebê crescer mais dentro da barriga se a barriga não está dando os suprimentos para ele? Ele está tendo uma restrição de crescimento. Então, quando isso acontece, é melhor a gente trazer esse bebê para fora. E aí vem a indução. E às vezes a gente precisa induzir com 37 semanas. Né? Então, são alguns casos que a gente... específicos dentro da medicina, que a gente vai utilizar métodos para trazer esse bebê aqui para fora. Não é a regra. Do mesmo jeito que a cesárea não é a regra, a indução também não é a regra. Mas talvez a gente precise utilizar desses métodos para poder
induzir o parto. Salvar vidas, né, doutor? Salva a Sim. vida do bebê, da mãe, né? São métodos que fazem, porque qual é o impacto, por exemplo, de uma criança? Você disse que até 42 semanas é o normal. Passou de 42 semanas, já precisa fazer essa indução? Crasso antes, 41. 41 já A precisa. gente aguarda até 41 semanas, a partir da 41ª, a gente já está autorizado a induzir essa gestante. A gente faz a indução do trabalho de parto. 42 já é pós-termo, já é um bebê que já passou mesmo do tempo. Então, eu não tenho, tá, às vezes eu perco até a oportunidade de induzir, porque passou demais, eu esperei demais. E aí eu perdi a oportunidade de induzir. Aí eu tenho que fazer uma cesárea. Pós-termo é uma indicação de cesárea. Depois das 42 semanas, o que é que pode impactar na criança? Isso, né, de eu ter um bebê tão grande que não consiga Caiba suprir, dentro né? Sim, sim. E tem que pensar que a gente tem um tempo de gestação. O ser humano, ele tem um tempo de gestação. E aí se percebeu com o estudo científico que esse gráfico, ele é como se fosse assim, bebês prematuros complicam mais, Sim. quando chegam no termo, na gestação a termo, complicam menos. E quando começa a chegar acima de 41 semanas, eles voltam a complicar. Precisando de UTI, precisando de suporte ventilatório, precisando de alguma medicação para Pode ficar melhorar. com alguma sequela. Alguma sequela. Então, assim, a gente passar de 41 semanas já é algo que eu tenho que tirar aquele bebê para eu poder. Passar de 42 de jeito nenhum. Perfeito. E aí entra a medicina mais uma vez com os seus artifícios para salvar a mãe e bebê, no caso, que seria a indução. Né? Você conseguir induzir. Perfeito, doutor Samuel. A gente está chegando próximo ao final aqui da nossa conversa. Passou muito rápido, viu, Crasso? Eu achei que a gente começou agora, a gente ia começar a falar agora ainda. Mas foi muito bom. Assim, você tem alguma mensagem para passar, doutor Samuel? Eu tenho. Eu gosto muito de falar que o parto é da mulher. Perfeito. Eu sempre trago isso como bandeira, sabe? Não é, ele romantiza demais o parto, como a minha paciente disse. Na realidade, não. Eu acho que as mulheres precisam escolher. E quando os obstetras, eles interferem nessa decisão delas, me incomoda um pouco. Então, quando eu vim pra cá, pro podcast de O, eu pensei assim, muitos obstetras vão ver o que a gente vai conversar. Sim. Muitos obstetras vão ter acesso a isso, né? Vão entender como é esse pensamento. E às vezes assistindo esse episódio todo, talvez eles entendam um pouco mais, o que eles nunca pararam para conversar e para ver o que é que tem de fato de evidência científica hoje. A gente talvez consiga plantar uma sementinha e os próprios obstetras consigam entender que o parto não é sobre ele. Não é o plantão que ele vai deixar de dar porque a paciente vai passar 30 horas de trabalho de parto. Na realidade, é sobre ela. Eu posso passar o pré-natal inteiro oferecendo um parto normal, dizendo os benefícios de um parto normal, mas se a paciente chegar nos 9 meses e disser assim, eu quero uma cesárea, eu respeito a decisão dela, acolho e eu faço a cesárea dela. Mas se eu tenho uma pequena chance de ela estar em dúvida, o que eu vou pedir, na realidade, para a gente encerrar, é que a gente estimule mais esse parto normal, né? A gente traga mais pessoas para que a gente consiga mudar um pouco essa cultura. É um trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo as coisas aos poucos, a gente melhora, piora. Veio uma lei da laqueadura agora que estragou tudo, então as mulheres querem ter uma cesárea só para ligar, como se fazia muito antigamente, e hoje se permitiu isso. Não que eu seja contra a laqueadura, mas fazer uma cesárea para laquear não faz muito sentido. É até um pouco. Então ela pode ter o parto normal. Tem um parto normal dela, é muito melhor do que uma cesárea, mas depois ela faz a laqueadura por vídeo, né? Uma cirurgia bem menor, fora de riscos, fora do que é o momento da gestação. Então, talvez seja muito melhor ela laquear depois, né? Então, são várias nuances que a gente acaba perdendo um pouco esse cuidado em relação ao parto normal. Perfeito. Acredito eu que, como você falou assim, o parto é da mulher. Ponto. Sabe assim, acho que essa frase ela é perfeita. Realmente o parto é da mulher. O obstetra, outros profissionais que estão ali apoiando, a família, né, o parceiro, a parceira que está ali, eles estão ali apoiando, dando suporte para esse momento. Mas o parto é da mulher. Cabe
aos profissionais que estão ali ao lado, mostrar as opções. Sim, perfeito. Eu acho que essa é a grande questão, assim, que você falando aí, eu pensando, porque a pessoa pode pecar porque ela quis, assim, ela pode ter uma decisão que ela tomou, porém que não seja por falta de conhecimento, né? Assim, Sim. por falta de conhecimento. Então, a partir do momento que ela sabe de todas as opções e ela sabe os benefícios, né, e os malefícios De cada de uma cada uma delas. delas, e aí E ela ter uma decide decisão consciente, né? consciente. Graças, eu sei que tá Né? terminando, mas eu Não, tenho que pode ficar falar à sobre essas vontade, não, opções. pode ficar à Tem vontade. uma aula que eu dou para os meus Sim, alunos que é, eu digo que tem um plano A, B e o C. sim, O plano A é a gente entrar em trabalho de parto, né? sim. A paciente tá a termo já e entrou em trabalho de parto e progrediu o parto normal. O plano Ah, A é um parto espontâneo, né? Um trabalho de parto espontâneo. O sim, plano B é a indução, que a gente falou. A gente sim. precisou ir para a indução. E o plano C é ser de cesárea. Sim, Então a Cesário. gente tem os três planos. Então a gente oferece para ela. Ó, eu Claro. tenho essas três opções. Você quer pular o A e o B e quer ir para o C? Ótimo, sem nenhum problema. Mas conheça, saiba os riscos e os benefícios do A e do Claro. B, É. né? Conheça, Uhum. saiba os métodos. Então assim, tem paciente que chega no plantão, que não são minhas pacientes, e eu digo: você já ouviu falar sobre a indução? Sobre o misoprostol, sobre o método de Krause? Não, doutor. Nunca ouvi falar. Então, 9 meses de gestação, 9 meses de pré-natal e ela nunca nem ouviu falar sobre indução, é difícil eu chegar num plantão e dizer assim: vamos tentar uma indução? É. Eu já não consigo Ela não tem um mais. conhecimento, assim, vai E eu ser. não tenho esse vínculo com ela. Claro, claro. Mas as minhas, sim. As minhas, elas já ouviram falar de tudo isso e fica mais fácil para ela ter essa decisão consciente, essa decisão orientada, essa decisão que ela tem condições de decidir, né? Perfeito, perfeito. Pois eu vou. Muito bom, doutor Samuel, a conversa. Você começou dizendo que estava nervoso, mas não aparentou em nenhum momento. Pelo contrário, conversou bem, conversamos bem, foi muito bom. Eu vou deixar aqui o Instagram do doutor Samuel. É, deixa eu colocar aqui, é DR Samuel Werther. Samuel Werther. Tá aqui, eu tô Isso. com ele aberto. DR Samuel Werther, Verter. Você segue o doutor Samuel lá, Crácio, eu ele tem faço umas muitas maratonas de dicas. live, viu? Fiz Perfeito. 2020, 2021, 2022, tá tudo salvo aí. Essa live não vai ficar salvada, viu, gente? Assim, não vai ficar salva. Mas Não porque deixaram vocês vão ver no no episódio episódio, mesmo. né? No canal, nosso canal do YouTube e também no Spotify. Mas eu tô olhando aqui seu Instagram, muita coisa, realmente tem umas lives, né? Muitos conteúdos, né? Sim, Para dar apoio a esse momento para a mulher. Muito bom tá aqui. Muito bom, doutor Samuel. Então você segue o doutor Samuel, você está interessado, pensa em ter um filho, vai ter um filho agora, né? É um planejamento para o futuro. É interessante que perfeito. você acompanhe e já chegue, quando chegar no consultório, já ter uma noção de como seria. Isso é muito bom, as pessoas irem buscar informação. E esse podcast aqui, a ideia dele é justamente levar informação. Não apenas informação, mas informação de qualidade com os profissionais também, né? Com os profissionais da cooperativa, da Copego, né, com os nossos cooperados, informação de qualidade para a população, principalmente para a população feminina. Como o doutor Samuel falou, o parto é seu, mulher, não esqueça disso. O parto é da mulher e os profissionais que você vai procurar, eles têm que estar ali ao lado para dar todas as opções e todas as informações necessárias para você escolher. Crácio, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar Hum, aqui, né? O pessoal me convidou, Renata, hum, né? Me mandou uma mensagem, o pessoal da perfeito. Copego, e eu gostaria de agradecer esse momento, esse espaço, e dizer que quando precisarem de novo eu tô por aqui, e se tiver algum evento aí pra gente fazer, a gente faz, uma roda de gestantes da cooperativa, Perfeito. e a gente, assim, tô muito satisfeito de estar aqui e como foi. Perfeito, doutor Samuel. Nós que agradecemos. Ficamos muito felizes com a sua participação e tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo também, tiraram muito proveito dessa conversa, né? Então, doutor Samuel, muito obrigado mais uma Obrigado. vez. Muito obrigado mesmo você que nos acompanhou. Muito obrigado também. Esse é o podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado.
Muito obrigado, saúde e paz para todos. E até a próxima. Até Se mais. Deus quiser. Tchauzinho. Tchau, tchau.